Bom dia, essa é a nossa segunda videoaula da disciplina de Primeiros Socorros para o curso de Técnico em Agente Comunitário de Saúde. Então, assim, nessa aula a gente vai avaliar, vai ver um pouco da vestígio, desmaios, crise convulsiva, queimaduras e ferimentos, então, como a gente deve agir nessas situações. Então, vestígio. Vestígio é uma sensação de mal-estar e uma impressão de que tudo gira em volta, ou seja, é uma ilusão de movimento do tipo rotatório. De uma maneira geral, é uma perca do equilíbrio, ou seja, a vítima está aqui e aí começa a sentir uma ausência de equilíbrio, uma visão turva, então ela pode ter zumbidos, sentir sudorese, náuseas, vômitos, porém, ela parece estar lúcida, mas ela está sentindo um desequilíbrio no organismo dela, então ela começa a dar sinais, mostrar sinais. Então, é uma sensação que ela está caindo em um grande abismo. Então, você, como socorrista, o que é que você deve fazer? Colocar a vítima deitada de barriga para cima, mantendo a cabeça sem um travesseiro ou qualquer outro apoio. Por quê? Na medida que a gente coloca o paciente na horizontal, com a cabeça para cima, você ajuda o retorno sanguíneo, ajuda a oxigenação do cérebro e a circulação, e a disponibilização de nutrientes para melhorar o metabolismo desse paciente ou dessa vítima que está sentindo esse mal-estar. Impedir que a vítima faça qualquer movimento brusco, sobretudo com a cabeça. Por quê? Então, na medida que a gente faz algum movimento brusco, a gente força o nosso organismo a precisar de sangue e nutrientes. Então, justamente a vestígio, ela é essa ausência de sangue e nutrientes, principalmente no aporte sanguíneo do cerebral. Então, a vítima deve ficar deitada, diminuindo o metabolismo e a necessidade de nutrientes e sangue no cérebro. Então, você afrouxa a roupa da vítima para que ela ajude a restabelecer a circulação sanguínea, ou seja, diminui a necessidade da circulação, restabelecer essa dificuldade. Conversar com a vítima, confortar, explicar para ela que vai ficar tudo bem, que ela precisa ficar de repouso, mas que após alguns segundos ela vai retornar com a circulação normal e com a ausência desses sinais de vestígio. Dê algum alimento, se for o caso, se a vítima tiver jejum prolongado. Por quê? Muitas vezes a vestígio ela ocorre pela ausência de glicose, principalmente no cérebro. Então, ausência de nutrientes. E aí, por isso, o organismo, o corpo dá sinais da necessidade desses nutrientes. Então, muitas vezes, a vestígio ocorre pela ausência ou a falta de alimento ou de glicose, ou seja, açúcar. Então, é importante ofertar nutrientes para esse paciente. Orientar-se para virar calmamente, ou seja, quando você faz um movimento brusco, você vira bruscamente, você precisa de um maior aporte sanguíneo de forma rápida. E é o que o paciente não tem, nutrientes para suprir a demanda. Então, você tem que virar ele calmamente, levantar devagar com o olhar fixo. Então, é importante orientar para que esse paciente não deixe de se alimentar pelo menos de 3 em 3 horas e comer pouco em curto espaço de tempo, porque muitas vezes, como já falei, muitas vezes a vertigem ocorre principalmente pela ausência de glicose circulante no sangue. Então, o desmaio é uma condição semelhante à vertigem, só que existe algumas peculiaridades, como por exemplo, no desmaio ocorre a perca total da consciência desse paciente. Ele sente o mesmo que ele sentiu na vertigem, a sensação de mal-estar, tontura, sensação que o mundo está rodando, mas, porém, existe uma perca da consciência. E esse paciente, ele mostra alguns sinais, como, por exemplo, ele começa a ficar com uma palidez intensa, uma sudorese abundante, começa a suar, fica com o pulso fraco e acelerado, como uma forma de compensar aquela situação, uma respiração fraca e curta, e ele começa a sentir tontura, náusea e escurecimento da visão, muitas vezes que a gente chama de visão turva. Então, o que é que acontece? O que é que devemos fazer? Quando a pessoa muitas vezes está prestes a desmaiar, você tem que tomar cuidado para você não deixar ela cair. Muitas vezes ela sente que está prestes a desmaiar. Então, ela mesma fala, eu não estou muito bem, não estou se sentindo bem. Então, você já fica em alerta. Segura a vítima para que ela não caia e ocasione um acidente muito maior. Então, deixe ela deitada com as costas na horizontal e tente elevar as pernas. Por quê? Quando você eleva as pernas, você ajuda o retorno sanguíneo, ajuda o aporte sanguíneo, principalmente para o cérebro, que é um dos que mais sofre com a ausência de nutrientes e sangue circulante.
Então, levante as pernas para que ele possa ter um aporte sanguíneo melhor e voltar ao normal o mais rápido possível. Se a vítima não perder a consciência, fazer com que ela se sente com os joelhos ligeiramente afastados e a cabeça entre os joelhos, se possível mais baixa. Orientado para que ele respire profundamente. Por quê? Para que ele consiga captar o maior número de oxigênio na respiração e oxigênio no cérebro, porque às vezes o cérebro precisa de oxigênio. E para que ele force a elevação da cabeça enquanto o socorrista presta o cuidado. Crise convulsiva. É uma situação muito comum, principalmente em via pública. O que acontece? É uma contração violenta dos músculos de forma voluntária, de forma involuntária. Muitas vezes a vítima ela está consciente ou inconsciente, mas de maneira geral, muitas delas ficam inconscientes na hora da crise convulsiva. Muitas vezes essa crise dura de 30 a 90 segundos. A pessoa perde a consciência, como eu já falei, e ela começa a ter os espasmos musculares, ou seja, a contração involuntária do músculo. Muitas vezes a gente fica sem saber, muitas pessoas ficam sem saber o que fazer, mas primordialmente você tem que deixar aquela contração involuntária ocorrer. Você simplesmente tem que afastar, se ela correr o risco de bater a cabeça em alguma coisa, proteger para que ela não se machuque e deixar aquelas contrações passar. Como é que a gente pode identificar? Muitas vezes ela começa a salivar, ela começa a expelir alguma espuma saindo da boca, o músculo começa a ficar enrijecido, tem os movimentos espasmódicos de contração dos músculos em todo o corpo, perca, como eu falei, temporária da respiração, muitas vezes ela fica com o rosto azulado, avermelhado, perda do controle dos esfíncteres. Muitas vezes a pessoa que está com convulsão, ela urina, ela não consegue mais conter, ela urina, ela defeca, então ela começa a ter essa contração involuntária. Então, e agora? O que podemos fazer? Como eu já falei, não impedir que a vítima tenha os seus movimentos, ela tem que ter deixar ela ficar com aquela contração involuntária até passar. Se possível, você tem que botar ela no chão, deitar ela no chão, para que ela consiga ter aquele espasmo, mas num espaço maior, sem ter que se rebater com algum objeto. Pode retirar alguns objetos pontiagudos que a vítima possa estar na mão ou possa estar próximo da vítima, afrouxar as roupas. Muitas vezes ela está com roupa apertada, você afrouxa para ajudar ela na respiração, na contração e para esperar passar também. Muitas vezes colocar um lençol enrolado ou outro objeto entre os dentes para impedir que a vítima morda a língua ou se asfixie. Mas cuidado, você não deve colocar a sua mão dentro da boca da vítima, porque pelo fato das contrações involuntárias ela pode morder sua mão e pode acontecer outro acidente. Então muito cuidado, só em situações extremas você vai colocar o lençol na boca para que ela não morda a língua ou se asfixie com a língua. Então, passada a convulsão, você tem que deixar ela num ambiente mais arejado para que ela possa respirar, tentar explicar o que aconteceu, certificar que ela está respirando bem, não dê ela nenhuma medicação, nenhum líquido pela boca, pois ela pode se sufocar, e encaminhar essa vítima para uma assistência especializada. Então, queimaduras. O que podemos ver da queimadura? Então, existem 3 tipos de queimadura. Primeiro, segundo e terceiro grau. Todas elas a gente tem que ter um cuidado específico, porque o paciente, muitas vezes, a vítima, ela sofre danos. Então, de primeiro grau é muitas vezes mais comum quando é equiparado às outras. Quais os sinais desse tipo de queimadura? A pele fica avermelhada, muitas vezes as pessoas vão ao sol no horário depois das 10 e antes das 4. Existe uma incidência solar maior e ocorre a queimadura. Muitas vezes também pode ser causado por líquidos quentes, então a pele fica avermelhada e dolorida. Esses são os principais sinais da queimadura de primeiro grau. Já a queimadura de segundo grau ela é mais severa. Ela tem sinais mais específicos, como por exemplo o aparecimento de bolhas. Ela atinge um pouco a camada mais profunda da pele
como eu já falei, é a formação de feridas avermelhadas e muito dolorosas. E a de terceiro grau, ela atinge tecido ainda mais profundo, principalmente músculos e ossos. Essa queimadura apresenta-se esbranquiçada ou de aspecto carbonizado. Esse tipo de queimadura não produz dor intensa. Por quê? Principalmente porque todas as terminações nervosas são exterminadas. Então, geralmente, as pessoas que têm queimadura de terceiro grau, elas não sentem dor. O que podemos fazer em situações de queimadura? Principalmente, prevenir o estado de choque, controlar a dor e evitar a contaminação. Principalmente pacientes ou vítimas com bolhas, não pode estourar as bolhas. E caminhar ligeiramente para o serviço especializado. Não aplique óleos, loções ou outras substâncias que podem ocorrer queimaduras externas. Por exemplo, tem gente que coloca gelo no local, não pode, porque o gelo pode queimar ainda mais. Então, não retire nada aderido na queimadura, ou seja, se tiver formação de uma crosta, não retire. Como eu já falei, não fure bolhas e não toque na queimadura, porque pode proporcionar infecção. Então, em relação aos ferimentos, eles podem ser leves, superficiais ou extensos e profundos. Então, o que a gente pode ver? Os leves e superficiais. O que a gente deve fazer? Geralmente esses ferimentos acontecem mais essa camada mais superficial da pele. Então, o que a gente tem que fazer? Lavar com água e sabão. Muitas vezes proteger o ferimento com gás ou pano limpo. Não tentar retirar farpos, vidros ou partículas de metal do ferimento. O que acontece? Muitas vezes a pessoa se fere com algum objeto, pérfuro cortante ou contusante. Então, não retire esse objeto, esse corpo estranho do paciente, porque pode proporcionar lesões maiores. Então, não coloque pastas, pomadas, óleos ou pó secante também. Agora, quando o ferimento é extenso e profundo, cobrir o ferimento com pano limpo. Por quê? Muitas vezes, se o pano for sujo, pode proporcionar infecção para esse paciente. Pode trazer algum micro-organismo de fora para dentro da circulação sanguínea. Não lavar a mão, ou não lavar para não aumentar o risco de hemorragia. Não remover objetos fixados, como eu já falei. Usar uma técnica de cessar a hemorragia, ou seja, fazer a compressão no local para que essa hemorragia seja cessada e providenciar transporte desse paciente. Quando a hemorragia é interna, manter o paciente calmo, deitado com a cabeça de lado, aplicar compressas frias ou gelo no local suspeito de hemorragia. Por quê? Porque o frio, a compressa fria, ela faz uma vasoconstricção nos vasos, ou seja, os vasos contraem e diminuem a circulação naquele local. E diminui também o aumento da hemorragia naquele local. Então, afrouxar as roupas e providenciar transporte urgente e não oferecer líquidos e alimentos para aquele paciente. Por quê? Porque se aquele paciente for precisar de alguma cirurgia e se eles ingerir líquidos ou alimentos, pode repercutir na cirurgia. O paciente pode chegar a broncoaspirar na mesa cirúrgica e proporcionar outras repercussões que não são agradáveis, né? Então, quando o paciente, por exemplo, está com hemorragia nasal, o que podemos fazer? Sentar a vítima, apertar com os dedos a narina, fazendo a vítima respirar pela boca, colocar um chumaço de algodão na narina, colocar a toalha úmida, fria ou gelada sobre o rosto e não assoar o nariz por pelo menos 1 hora até cessar o sangramento. Então, se a hemorragia for externa, existe uma preocupação maior. O que podemos fazer? Compressão direta na hemorragia. O que a gente pode observar? Cuidado com que você vai fazer essa compressão. Porque se você pegar um pano limpo, um pano sujo, você pode trazer um micro-organismo de fora para dentro da circulação sanguínea e esse paciente pode chegar já com infecção. Então, fazer a compressão, principalmente com panos limpos, elevar o membro para tentar diminuir a circulação no local, fazer pontos de pressão e torniquete. No caso dos torniquetes, a gente abre uma observação. Só é feito quando o membro ele tem risco de perca, ou seja,
quando o membro não tem mais como ser salvo, ele vai ter que ser amputado, aí se realiza o torniquete. Caso contrário ele é abolido. Então essas são algumas das nossas referências. E nossa aula de hoje foi isso.